Certa vez eu estava numa conversa, num autocarro ou num micro-ônibus, se você estiver no Brasil assistindo esse vídeo, e eu lembro que numa conversa que eu estava tendo com alguns colegas meus, uma das pessoas, de repente, soltou uma frase que eu lembro que me deixou muito pensativo. E quando eu estava para poder fazer essa mensagem, quando eu estava pensando no tema dessa mensagem, eu acredito que o Espírito Santo ele trouxe à minha memória para que eu pudesse expor esse assunto, que eu acho que é de grande relevância, porque vai tratar de um dos grandes inimigos do nosso caráter, que é a mentira. Sabe, essa pessoa na roda, ela disse bem assim para mim: "Ah, mas você não sabe que isso é normal? Todo mundo faz isso. Nós somos uma pessoa na frente dos nossos pais, nós somos uma pessoa na igreja e nós somos uma pessoa diferente na escola. Todo mundo é assim, isso é normal." Foi mais ou menos assim que ela disse. Eu não posso afirmar ao certo que foi assim, com essas palavras, mas o tom da conversa foi bem assim, sabe? Mas quando eu olho para a escritura sagrada, mesmo que nós estejamos num mundo onde a verdade seja algo tão relativizado, eu sei que existe um Deus que ele declara o seguinte. No Evangelho segundo escreveu João, Jesus Cristo vai dizer o seguinte no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nesse vídeo da série O que está escrito, eu gostaria de conversar com você muito rapidamente sobre esse tema, a verdade. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre integridade e quais são os principais inimigos, ou pelo menos o principal inimigo, que nos impede de colocar essa verdade em prática no nosso dia a dia. Quando eu estava fazendo essa mensagem, o primeiro texto que Deus chamou a minha atenção para que nós possamos ter a direção dessa rápida aula de hoje é o texto que está em Efésios capítulo 6 e o versículo de número 14, principalmente, mas eu quero ler primeiro o versículo 10 para que você possa ter o contexto, porque Bíblia tem que ter contexto. O apóstolo Paulo ele está mandando uma carta à igreja de Éfeso e ele vai dizer o seguinte sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E o versículo 14, que é o que me chama mais atenção, e é sobre o tema da nossa aula de hoje. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Mas principalmente essa parte, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Às vezes a gente não para poder meditar naquilo que a Bíblia diz, mas se nós começássemos a fazer aquilo que a palavra diz, que bem-aventurado é aquele homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, bem-aventurado, ou seja, feliz e abençoado, ele não terá problemas como muitas pessoas têm, como o problema de encontrar justamente a felicidade, que é algo que tem sido tornado como utópico, sabe? Ou seja, é quase como uma ideia tão distante da nossa realidade, quando na realidade não é. A verdade ela está acessível àqueles que confiam no Senhor. E ela é inclusive uma promessa para aqueles que meditam na palavra e a cumprem. E entendendo isso, olha só o que o apóstolo Paulo ele vai falar na armadura de Deus, numa armadura espiritual. Ele vai falar o seguinte sobre a verdade. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Sabe que cingir os lombos, esse ato na realidade, significa você... Nos dias atuais, é como se você fosse pegar um cinto, como o que eu estou usando agora, e você fosse colocar na sua calça. Mas nesse caso, naquela época, esse
cinto seria para que eles pudessem cingir uma túnica. E essa túnica ela era longa, ou seja, precisava de fato de um cinto para que primeiro aquilo fosse encurtado e assim eles pudessem ter uma maior mobilidade e assim eles não viessem, por exemplo, tropeçar naquela túnica que antigamente era vestimenta daquele povo no tempo do apóstolo Paulo. E também, no caso de cingir, nós podemos também traduzir isso na questão de você, por exemplo, usar uma armadura, porque no tempo do apóstolo Paulo também existia essa parte, quando você ia colocar uma vestimenta, uma arma de batalha, uma armadura, era necessário que você cingisse ela, que você tivesse algo que sustentasse a armadura. E o que me chama a atenção é que na armadura de Deus, o que sustenta a armadura é a verdade. E é um fato. Muitas pessoas estão tentando viver uma vida de mentira, mas Deus diversas vezes vai falar sobre a verdade e o quanto ela é essencial na vida cristã. Por exemplo, quando Jesus ele vai salvar aquela mulher samaritana, ele fala o seguinte: os adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós temos diversas menções ao longo da Escritura sobre o quanto é importante nós vivermos sobre a verdade. Mas eu quero ser muito breve nessa mensagem de hoje, então o assunto é longo, mas eu quero expor isso de uma forma muito prática hoje. Sabe que quando eu paro para pensar nessa questão do cinto e da sustentação da armadura, o que me vem à mente é que quando nós estamos colocando, por exemplo, um cinto, é interessante que esse cinto, ele cobre a sua cintura toda. Ele dá a volta ao seu corpo todo. E sabe o que eu acho interessante? É que a verdade também é igual. As vantagens de você viver uma vida na verdade é que você está protegido de todos os lados. Você não tem o que temer, porque quem vive na mentira, sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia fala que o mentiroso, ele foge até mesmo quando ele não é perseguido. Isso está em Provérbios ou em Salmos, agora eu não me recordo ao certo. Mas a verdade é que quando nós estamos vivendo uma vida na mentira, nós sempre estamos trazendo para a nossa vida preocupação. E o excesso de preocupação vai impedir com que nós possamos, de fato, usufruir o presente de Deus que é a vida. Não tem como a gente viver uma vida sendo que nós estamos vivendo uma mentira. Sendo que nós estamos existindo na realidade numa mentira. Sabe, quando eu paro para pensar, muitas vezes na minha vida, isso é um problema que eu tenho que lutar diariamente. E que todos nós temos que lutar, porque a mentira, o problema dela é que ela é sorrateira. Ela entra na nossa vida e às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, às vezes você está num lugar e seu pai e sua mãe falam: olha, onde você está? Você já está chegando? E você nem saiu de casa, mas você fala: eu já estou chegando. Sem perceber, você está mentindo. Por quê? Porque uma meia-verdade também é uma mentira. E a gente não percebe que é uma mentira. Mas o fato é que nós precisamos estar alertas o tempo todo, porque a mentira, ela sempre vai tentar entrar de forma sorrateira. E principalmente nessa questão do relativismo moral. Hoje em dia, falar sobre verdade é você entrar num terreno onde é um terreno minado, porque as pessoas, cada uma quer ter a sua própria verdade. Não, eu tenho a minha verdade, eu sou o dono da verdade e acabou, a sua verdade não serve. Mas a verdade é uma só. Não tem como, por mais que ela passe os séculos, verdade sempre continuará sendo verdade. Não é porque eu acredito, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 3, que isso vai ser uma verdade. Isso não faz o menor sentido. 2 mais 2 é igual a 4 e ponto, acabou, porque isso é um fato. E é aquela frase: contra fatos não há argumentos. Então, quando a gente tenta ter o monopólio da verdade, ou seja, tentar ter o controle da nossa própria verdade, nós estamos abrindo portas para o relativismo moral. E é isso que tem acabado com a nossa sociedade. A nossa sociedade é tão fraca, ela é tão imediatista, nós temos tantas pessoas doentes emocionalmente e também feridas por identidade fragilizada. Sabe por quê? Porque cada um está tentando viver a sua verdade, mas a realidade é uma mentira. Porque para pensar na estratégia do inimigo. Quando eu te deixo confortável para você poder viver a sua verdade, eu tô te deixando vulnerável, sabe por quê? Porque se a sua verdade não é um alicerce forte, e sim é algo relativo, então
Não há um padrão moral exato para que você possa seguir. E quando não há um padrão, não apenas moral, mas espiritual, coerente, nós nunca vamos conseguir de fato ter um norte para a nossa vida. E quando você está perdido, você não tem direção. E quando você não tem direção, você é como as ondas do mar, levado de um lado para o outro, você não tem direção. Se umas pessoas estão falando uma besteira qualquer, você vai lá e acredita, sem procurar o fundamento. E como a gente vê isso na nossa geração? As tais fake news, por exemplo, onde é muito combatido hoje, mas o fato é que não adianta a gente combater algo que é o fruto se a gente não combater a raiz. O problema é que quando nós temos a verdade relativizada, nós temos uma sociedade que é fácil de você desconstruir. E é isso que acontece com a sociedade hoje em dia. Cresce, mas cresce sem base, cresce sem estrutura, cresce disposta a viver um personagem e em busca de carência, em busca da atenção que não tiveram, às vezes da pessoa que deveria amar e proteger, acabam se transformando num personagem. Para quê? Para poder tentar se proteger. E esse é um dos maiores inimigos que nos impedem da gente viver uma vida de verdade. Porque na realidade muitas pessoas vivem uma mentira porque estão tentando se proteger. Mas o fato é que a mentira, ela traz uma ilusão de proteção. A mentira, ela promete te dar uma satisfação e um escape momentâneo naquele momento. E você acha que vai durar, mas a verdade é que não dura. Sabe, é aquele ditado, mentira tem perna curta, uma hora ela vai acabar vindo à tona. Então, qual é o preço de eu viver uma vida na mentira? Não tem estrutura. Não tenho algo que vai sustentar a minha vida. E é exatamente por isso que a verdade é o que sustenta a armadura de Deus. Antes do apóstolo Paulo dele falar, por exemplo, do escudo da fé, que a fé é algo importantíssimo, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é importantíssima, mas antes da fé está a verdade. Nós vamos ver aqui a couraça da justiça. Justiça é importante ou não é? É importante. Mas sem verdade não há justiça. Ou seja, nós vamos perceber que tudo parte do princípio exatamente da verdade. Se você não tiver uma vida alicerçada na verdade, você não vai chegar a Deus. E é esse o propósito dessa série de mensagens, que é o que está escrito dessas aulas. É para que você possa não apenas viver uma vida aqui nessa terra, mas que você possa entrar pelo caminho. E o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outra verdade a não ser o próprio Cristo Jesus. E a proposta dessa série, o que está escrito, é te ensinar a você andar como a verdade andou durante o seu tempo terreno nessa terra. E como ele ainda anda no nosso meio, porque ele ainda está no nosso meio, espiritualmente falando. E ele voltará para buscar uma igreja santa. Mas ele não voltará para buscar uma igreja qualquer. Ele voltará para buscar uma igreja santa e alicerçada na verdade. Mas não na sua própria verdade, na verdade de Cristo Jesus. Porque não há outra forma, não há outro caminho para se chegar ao Pai. Ou você vive pela verdade, ou você vai acabar vivendo uma vida de mentira. E a mentira, o pai dela, o próprio Jesus diz, vocês não são meus discípulos. Certa vez ele vai falar para os fariseus, olha, vocês não são os meus discípulos, vocês não conhecem ao Pai. Porque se vocês conhecessem a mim e ao Pai, vocês teriam o acesso à verdade, mas porque vocês não vivem a verdade, vocês são filhos, não do Pai, mas vocês são filhos de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira, e nele nunca houve verdade, porque desde o princípio ele foi homicida. Então, cabe a você escolher, ou você vive uma vida de mentira tentando se proteger, ou você vive uma vida na verdade, de fato, vivendo em segurança sempre. Porque eu posso te dizer com clareza, por experiência própria, é muito ruim quando você vive uma vida tentando se esconder de todas as formas. É muito ruim quando você vive uma vida, para você sustentá-la, você tem que ir lá e contar uma mentirinha e uma outra mentirinha. E eu te falo por experiência própria, não é fácil. A mentira sempre vai confrontar o nosso caráter e ela vai tentar entrar sorrateiramente. E eu vou te contar só um exemplo para que nós possamos finalizar essa mensagem de hoje. Teve uma vez que eu estava no meu trabalho e eu não lembro agora qual a situação exata, mas eu lembro que eu falei uma mentira para o meu chefe. E sabe, aquilo começou a pesar o meu coração, porque quem é filho de Deus, meu irmão,
você não consegue viver na mentira. Desculpa. Se você é filho de Deus e você está vivendo na mentira, você está se iludindo. Você não é filho de Deus, porque no mínimo você está perturbado. E justamente pela perturbação e pela culpa, isso já atesta que você já está longe de Deus. Porque quem é filho de Deus tem a paz que Ele dá. Mas a paz é fruto de uma vida construída e alicerçada na verdade. E é isso que eu não estava fazendo naquele momento. Eu contei uma mentira para o meu chefe e sabe, aquilo começou a pesar o meu coração. E aí eu podia ter a escolha de ou carregar essa mentira e tentar estar naquele momento até mesmo tranquilo, porque não ia talvez ter nenhuma consequência, mas eu ainda tinha que carregar as contas com Deus. Eu ainda teria o peso de ter que dar contas a Deus, de ter feito essa mentira, de ter contado essa mentira. Então, eu tomei uma atitude que poucos tomariam. Eu fui lá, chamei o meu patrão e falei: olha, me perdoa, mas a verdade é essa e essa e essa. Me desculpa, o meu caráter não é esse e eu te dou a minha palavra de que eu não vou mais falar mentiras. E nunca mais falei. Naquele momento eu aprendi a lição de que vale a pena você falar a verdade. E você pode pensar, mas ele não te prejudicou por causa disso? Você falar a verdade não te prejudicou? Sim, prejudicou. Porque você não merece bônus para você falar a verdade. Esse é o problema. Você acha que você falar a verdade vai anular aquilo que você fez de errado. Não. Você não merece bônus ou prêmio por você falar a verdade. Falar a verdade é mais que a sua obrigação como pessoa, como caráter de cristão. Porque Jesus Cristo não falaria uma mentira. E se você é cristão, você tem que ser parecido com Jesus. E Jesus falaria a verdade. E quando nós falamos a verdade, é aquilo. Pode doer. Podem vir consequências difíceis de lidar. Mas no fim, acredite, vai passar. Vai valer a pena estar alicerçado nela. Porque um dia nós estaremos sempre na presença do nosso Deus, eternamente. E lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, e até mesmo nessa vida. Sabe, eu estava lendo um salmo hoje que diz o seguinte: o justo, ele passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Sabe que surgiu recentemente uma situação onde eu poderia escolher entre falar a verdade ou falar a mentira. Mas eu escolhi mais uma vez falar a verdade. E eu posso te dizer uma coisa, não foi fácil. Foi difícil. Mas eu posso te dizer uma coisa, sabe o que eu pensava? Sabe qual era a minha esperança? É de que um dia aquilo viraria história, para que um dia eu pudesse contar, para que pessoas pudessem sair de uma vida de mentira e pudessem viver uma vida alicerçada na verdade. Que você possa não viver apenas uma vida sendo sustentada por um personagem, mas que você possa de verdade ter um caráter. E um caráter não apenas qualquer, mas um caráter que vem de uma identidade, que é de cristão, de ser parecido com o nosso Deus. Que você possa ser abençoado, que essa aula possa fazer com que você possa repensar algumas atitudes que você tem tomado. E se você tem dificuldade com a mentira, peça ajuda ao Espírito Santo, porque eu posso te dizer uma coisa, o nosso melhor guia é o Espírito Santo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E quando você contar uma mentira, se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, pode ter certeza de uma coisa: você não vai conseguir seguir o seu dia normal, porque ele vai te convencer que você cometeu um pecado e você precisa falar a verdade. E pode ficar tranquilo, porque ele mesmo vai te sustentar. Você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que ter coragem, vai ter que enfrentar as dificuldades, as consequências dos seus atos. Eu não vou mentir para você. E não é fácil. Mas acredite, vale a pena passar por isso para que você possa ter paz e para que assim você possa estar protegido de todos os lados, cingindo com o cinto da verdade, para que assim você possa ser sustentado por toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.